bem, senhoras e senhores? Eu sou a Anitta Efraim, esse é o Eu Vim de Santos. Bom, como vocês já sabem, o Noronha está um pouco off aqui do canal esses dias, então eu vim aqui na cara e na coragem tentar falar um pouco de tática com vocês. Não vou ter aqui as imagens para mostrar, não tem esse know-how que o Noronha tem, né? Tá parecendo publicitária falando umas palavras em inglês, mas beleza. Enfim, mas vou tentar conversar um pouco de tática com vocês. Se vocês gostarem, que bom, vocês comentam aqui. Se vocês não gostarem, vocês mentem e me elogiam também, porque vocês sabem que eu estou fazendo um esforço para fazer algo legal e interessante para todo mundo. Bom, qual que é o tema do vídeo de hoje? O tema do vídeo de hoje é, até agora, no Campeonato Brasileiro, o Santos só levou gol de duas formas, de pênalti e de cabeça. Primeiro eu vou repassar com vocês todos os jogos do Santos e em quais isso aconteceu exatamente, e depois quero falar por que, na minha interpretação, o Santos conseguiu essa evolução defensiva, mas que ainda, claro, é um problema, porque são armas muito fáceis para o adversário fazer um gol, né? O Santos ter um problema na bola aérea defensiva torna muito mais fácil para o adversário fazer um gol só cruzando bola na área, que não é necessariamente uma jogada muito elaborada, e o pênalti, que claro, é muito mais fácil de entrar do que de não entrar, até porque João Paulo amo, porém não é um bom pegador de pênaltis, como a gente sabe. Enfim, primeiro jogo do Santos no campeonato, Fluminense 0, Santos 0. O segundo jogo, Santos 2, Curitiba 1, na Vila Belmiro. Esse jogo eu vou acabar desconsiderando um pouco, eu vou falar também sobre o pênalti, mas foi um pênalti absurdo, completamente inventado. Não deveria ter sido marcado, mas foi. Mas acho que a gente até pode falar um pouco sobre isso, porque é temerário o Zanocelo dar um carrinho dentro da área, abre margem para uma interpretação, mesmo que seja uma interpretação burra e absurda. Bom, depois Santos 3, América 0. No jogo contra o São Paulo ganha de 2-1 e faz um gol de pênalti e um gol de bola aérea. Depois o Santos ganha de 4-1 do Cuiabá, mas esse um gol do Cuiabá foi justamente um cruzamento e gol de bola aérea. Santos e Ceará 0-0, também porque fomos assaltados. E Santos 0, Palmeiras 1, com um gol de cabeça do Gustavo Gomes. Bom, começar então falando sobre o que eu entendo que acontece de bom, o que o Bustos consegue fazer de bom e o que o Santos tem de bom para que esse cenário tenha mudado. O Zeca tá pulando em mim. Zeca, eu tô gravando um vídeo, meu amor. Tá bom? Não pula mais em mim. Deixa a mamãe. Tá falando com o meu cachorro, mas eu me intitulo mamãe do meu cachorro. Enfim, não seriam meus vídeos se não tivesse intervenção de dogs também, né? Mas enfim, o Zeca continua aqui. Seguinte, eu acho que o Santos tem algumas... Zeca, sério? Ele não para. Sei lá, deixa eu continuar. Deixa eu fazer meu vídeo. Gente, vamos lá então. Óbvio que tomar gol de bola aérea e tomar gol de pênalti é problemático, porque como eu falei, são armas muito fáceis pro seu adversário fazer um gol em você. Ao mesmo tempo, se a gente lembra lá do começo do ano, quando o Bustos ainda não era o treinador, era o Carille, o Santos era muito mais vulnerável. É só a gente lembrar do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, por exemplo. Quantas vezes o João Paulo não teve que salvar a gente naquele jogo? Ou mesmo logo no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Curitiba, em que o Santos estava mal e o Santos poderia ter sido goleado se não fosse o João Paulo. O João Paulo constantemente era o melhor em campo, sempre do Santos. Então a gente vê uma evolução relevante nesse sentido, de o Santos não ser mais tão vulnerável, os adversários têm mais dificuldade de chutar o gol do Santos, isso é algo muito positivo. O posicionamento da defesa ajuda muito. Ter um bom primeiro volante também ajuda muito. Não é uma coincidência que desde que o Rodrigo Fernandes jogou, o Santos melhorou muito no aspecto defensivo. Não é por acaso. Ele protege a frente da área do Santos. Ao mesmo tempo, o Santos também tem o Maicon, que é um baita zagueiro. Inclusive, acho que até agora não fez faltas no Campeonato Brasileiro. Ele é muito bom, especialmente no desarme por baixo. E a gente também tem o Lucas Pires na lateral esquerda do Santos, que faz ótimos desarmes. Ele é muito bom no 1 contra 1, especialmente, né? Às vezes ele erra um pouco na cobertura, mas acho que especialmente no 1 contra 1, o Lucas Pires consegue ajudar muito o Santos defensivamente. E aí tem duas peças que a gente precisa falar defensivamente. Um é o Bauerman. Eu acho que o Bauerman fica muito mais protegido, porque ele tá entre o Maicon e o Lucas Pires e atrás do Fernandes.
Isso faz com que ele consiga ficar mais protegido, menos exposto e consiga fazer jogos melhores, estando mais confiante. No jogo contra o União La Calera, ele acabou com o jogo. É óbvio, eu tô falando do Campeonato Brasileiro, mudei de campeonato, mas ele tava um pouco abaixo, talvez pela insegurança, né, de não ter uma zaga tão confiável, digamos assim, e tem feito jogos muito melhores. E eu acredito que é justamente por essa proteção. Ele tá cercado de jogadores que deixam ele muito protegido. Ao mesmo tempo, acho que falha na bola aérea. Eu gosto do Bauerman, acho ele um bom jogador, mas algumas falhas defensivas acabam passando por ele, como por exemplo o gol do Gustavo Gomes contra o Palmeiras. É ele que estava marcando o Gustavo Gomes. Pode ser, a gente pode discutir se teve falta, se não teve falta, mas esse não é o foco. É ele não ter conseguido ficar na frente do adversário dele para impedir um cabeceio claro que acabou batendo no Lucas Pires e entrando no gol do Santos. E a outra peça que a gente precisa falar é o Madison. Acho que ele tem conseguido recompor defensivamente melhor do que fez em outros momentos. Acho que o Bustos, assim, me parece que faz um grande esforço para isso, mas ele tem sim uma dificuldade defensiva maior. Então eu tava até revendo agora no gol do Cuiabá, o lançamento sai justamente do ataque, do lado esquerdo do ataque do Cuiabá, que é o lado onde o Madison defende, a nossa lateral direita defensiva. E aí sai e você pega essa dupla que não vai tão bem quando o assunto é bola aérea. O Madison deixa cruzar e aí vai ali no segundo pau, que teoricamente ou o Bauerman, ou dependendo da posição, o Lucas Pires, que tem que estar marcando e não conseguem marcar. E aí o Santos fica muito exposto. Ao mesmo tempo que a gente tem o Fernandes como um elemento extremamente importante, um jogador extremamente importante, acho que ele também tem um problema sério dos pênaltis, né? Ele que fez, inclusive, 2 dos 3 pênaltis que o Santos fez no Campeonato Brasileiro até agora, contra o São Paulo e contra o Palmeiras, foi ele. Então, acho que ao mesmo tempo que quando o esquema defensivo tá todo montado, ele consegue ir muito bem, fechar espaços e dar ótimos botes. Quando o time adversário sai no contra-ataque ou tá um pouco defasado o sistema defensivo do Santos, quando precisa dar matar a jogada, ele acaba sendo um pouco agressivo demais. Aqui não é agressivo de você machucar o adversário, mas fazendo uma falta temerária, especialmente dentro da área. E aí entra também a questão do Zanocelo no pênalti muito mal marcado pro Curitiba é a cidade. Mas é temerário, você dar o carrinho dentro da área é temerário. Então assim, eu acho que a gente consegue ver uma evolução bastante relevante do Santos na montagem do sistema defensivo, quando o outro time está atacando de uma forma mais convencional, digamos assim. Quando o outro time vai trocando passes e chega no ataque e o Santos está defendendo, acho que a grande deficiência que a gente tem nesse sentido é o quê? O cruzamento, que vem sempre do lado esquerdo do ataque deles, com o Madison, que tem sim dificuldades defensivas, e aí o cruzamento muitas vezes em cima de quem o Bauerman tá marcando, e aí esses dois jogadores precisam melhorar nesse sentido. O Madison, acho que ele é um jogador, não é dispensável na minha opinião, mas acho que ele é um jogador para jogos específicos e que o Santos precisa, nessa janela de meio de ano, ir atrás de um lateral direito que tenha uma característica defensiva um pouco mais agressiva, que consiga evitar esse tipo de cruzamento. Até porque quando a gente pensa no meio de campo, que antes os outros times bombardeavam o gol do Santos muito pelo meio de campo, era porque não tinha esse marcador mais agressivo, entre aspas, que a gente tem hoje, que é o Rodrigo Fernandes. Ao mesmo tempo, acho que o Rodrigo Fernandes tem que entender um pouco melhor como funciona o futebol brasileiro e o que é pênalti aqui. E as jogadas que ele tem feito estão sendo consideradas pênaltis. Você que está aí me assistindo pode falar, ah, não, mas é um exagero. Tudo bem, mas se o árbitro considera, o Santos acaba prejudicado por uma ação temerária do seu próprio jogador. Então, acho que o sistema defensivo, nesse sentido, vai bem. Acho que o Santos tem no Bauerman, no Maicon e no Lucas Pires jogadores capazes de desmarcar, de roubar a bola, desarmar no 1 contra 1 com muita eficiência. Mas eu acho que muitas vezes o Rodrigo Fernandes, quando a defesa não está montada perfeitamente, né, num ataque convencional do outro time, ainda precisa melhorar nesse sentido. O Santos tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Óbvio que a gente gostaria de estar melhor posicionado, com o melhor número de pontos. A gente pode entrar em 1000 discussões do motivo disso. É o Bustos, é a arbitragem, enfim, mas eu acho que o Santos tem um caminho consistente defensivamente, mas alguns problemas precisam sim ser resolvidos.
como eu já citei aqui, acho que o principal deles é ir atrás de um lateral direito e também pensar com carinho uma reposição para o Fernandes. Não sei como está a situação pessoal do William Maranhão, ele não deve jogar contra o Atlético Paranaense, mas eu tô falando aqui de coisas boas e ruins do Fernandes, ele não joga contra o Atlético Paranaense, e ressaltei também essa questão do Maddison, mas a gente já entendeu que o Bustos não acha que o Auro é o melhor substituto. Será que é ele que vai jogar no sábado contra o Atlético Paranaense? Vai dar conta dessa questão defensiva? Acho que esse é um aspecto que a gente vai ter que pensar, né, para esse duelo que é tão importante do Santos na Arena da Baixada, para ficar melhor posicionado no campeonato e somar mais pontos. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha acrescentado alguma coisa na vida de vocês, que vocês tenham gostado do vídeo. Deixar aqui mais um beijo enorme pro Noronha, desejar melhoras. Já já você tá de volta, mas enquanto, enfim, não der, conte comigo pro que você precisar. E é isso, né, que eu tinha para dizer no geral. E, bom, não esquece também de chamar o seu amiguinho, a sua amiguinha, o seu pai, a sua mãe, a sua tia, a sua prima, qualquer coisa, para se inscrever aqui pra gente chegar nos 100 mil do Noronha, porque ele merece, tá bom? Beijo!